Bora. Ó, eu queria retomar agora o assunto do nosso país. Daqui a pouquinho a gente tem também Madalene conosco aqui ao vivo no nosso All News, meio-dia e 16 minutos. Queria ir agora para uma reportagem da Carla Araújo, hoje que virou nossa manchete mais cedo aqui no UOL, falando sobre uma decisão do presidente Lula, uma fala dele, inclusive, em relação ao aumento não, a aposentadoria dos militares, né? Há alguma reforma aí da aposentadoria dos militares. O que a reportagem da Carla e do Lucas Borges conta aqui pra gente é de que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica já foram avisados. O governo Lula não tem intenção de mexer na aposentadoria dos militares. Esse recado já foi transmitido, inclusive, pelo ministro da Defesa, o José Múcio, a pedido de Lula, para acalmar, né, os militares. Essa possibilidade tinha sido levantada pela equipe econômica, encampada por Simone Tebet, a ministra do Planejamento. O plano seria incluir a revisão da aposentadoria dos militares no pacote do corte de gastos que ela e Haddad devem entregar a Lula no início de julho. Justamente esse corte de gastos que a gente ouviu o presidente Lula falar ao vivo aqui no UOL, né, e que acabou trazendo aí repercussões no mercado financeiro. Ele dizendo que ele só vai cortar o que for realmente necessário e se precisar cortar. E disse que o objetivo é arrecadar mais, né? Foi o que ele disse e acabou mexendo aí com o mercado. Lula contou ao UOL, após conceder a entrevista exclusiva, o seguinte, abre aspas, eu falei para o Múcio, pode avisar os comandantes que isso nem passa pela minha cabeça, fecha aspas. Deveria passar, ô Josias? Deveria passar, Fabiola. Sabe que tem uma frase que eu gosto muito do Tancredo Neves? Ele dizia que o presidente tem que dar as cartas, não pode ficar só embaralhando. E o Lula está só embaralhando, ele não dá as cartas. Ele já disse que não cogita desatrelar benefícios sociais e aposentadorias da política de valorização do salário mínimo, sinalizou a intenção de reduzir incentivos fiscais e tributários, mas não disse que incentivos vai cortar. E agora ele diz mais uma coisa que ele não pretende fazer, que é mexer na previdência dos militares. Essa previdência dos militares ela está crivada de privilégios. E governo após governo, a conveniência dos presidentes de fazer média com os militares sempre impede o Palácio do Planalto de mexer na previdência dos militares, né? Os militares, eles têm um privilégio, um primeiro privilégio mais eloquente, Fabiola. Os aposentados recebem, quando se aposentam com salário integral e recebem o mesmo reajuste que o militar da ativa recebe, né? E disso resulta um benefício que é, em média, quase 20 vezes maior do que o que a Previdência paga ao aposentado da iniciativa privada. Isso vem sendo mantido, né? Lá atrás, no primeiro mandato do Lula, quando se fez uma reforma da Previdência, o, o, o governo impôs uma mudança para os servidores civis. Então, o servidor civil que entra a partir, ou que entrou a partir de 2003, ele não tem mais essa equiparação. Se aposentar com salário integral, receber o mesmo reajuste do funcionário ativo. Isso, então, a partir de 2003, acabou com o servidor civil, os militares não, porque na ocasião decidiu não se mexer nos militares. Agora, no governo Bolsonaro, fez-se uma outra reforma da Previdência e, de novo, os militares foram poupados. Não mexeram nos vencimentos dos militares, ao contrário, até elevaram-se os vencimentos dos oficiais graduados. E o argumento era o de que o militar ele não é um servidor convencional, porque ele, na prática, esse é o argumento das Forças Armadas, o militar não se aposenta, ele fica eternamente à disposição do país. Pode ser convocado a qualquer momento. Isto é, evidentemente, uma falácia, né? Porque o militar vai para a reserva e, quando vai para a reserva, veste o pijama e adeus, né?
Então, há uma distorção no modelo e ninguém se anima a mexer nessa distorção. Essa distorção leva a que os militares tenham uma remuneração, quando enviados para a reserva, quase 20 vezes maior, em média, do que o que recebe o aposentado da iniciativa privada, e isso é um benefício, é um privilégio que, por todas as razões, conviria ao governo discutir. A área econômica insinuou o debate, a ministra Simone Tebet disse que este assunto seria levado à mesa, e o presidente agora diz que não será discutido, já avisou ao ministro da Defesa, que confirmou, aliás, a nossa diretora aqui em Brasília, Carla Araújo, o José Múcio, ministro da Defesa, disse que sim, ouviu isso do presidente, já repassou aos comandantes militares, então está tudo certo, os militares serão novamente poupados. Não deveriam ser, Fabiola, porque, como disse, é um privilégio e todo privilégio merece ser rediscutido em algum momento. E o Lula precisa, em algum momento também, dizer o que ele vai fazer. Ele até agora está distribuindo as cartas, está embaralhando e não diz o que vai fazer. Ele precisa escolher as cartas, Fabiola. Precisa realmente, esse carteado está distorcido. O presidente, em algum momento, precisa dizer o que ele vai fazer. O que ele vai fazer com a tesoura. Como ele fará para tirar os ricos do orçamento e que cortes ele admite realizar. Até aqui, ele está só embaralhando. Ele precisa escolher as cartas.